Nosso tema de hoje será o período entre guerras. O que vem a ser esse período entre guerras? O que vai acontecer? Após a Primeira Guerra Mundial, os países europeus eles tiveram que se reorganizar. E essa reorganização, eles acabaram enfrentando uma série de dificuldades. Essas dificuldades, elas se deram principalmente em razão da grande destruição causada durante a Primeira Guerra Mundial, que destruiu os países europeus, ocasionou a emergência de várias pessoas inválidas e também a morte de vários jovens. Com isso, era necessário reconstruir a Europa. Para a reconstrução, foi necessário pedir empréstimo, principalmente a outros países. E os países europeus, abalados pela Primeira Guerra Mundial, eles pediam empréstimo principalmente para os Estados Unidos, que emergiu no período entre guerras como uma das maiores potências mundiais daquele período. E essa potência mundial, ela era uma potência tanto econômica como militar. Dessa forma, nesse tema, período entre guerras, nós vamos estudar por que ficou conhecido como esse período, exatamente pelo fato de estar entre duas guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos conhecer alguns aspectos do modo de vida americana, que é o American Way of Life, e de certa forma, uma intolerância a tudo aquilo que for americano, que vai ocasionar também alguns movimentos que vão repudiar essa cultura, essa cultura americana. Além disso, nós vamos estudar uma profunda crise, que é a Grande Depressão Econômica de 1929, e de que forma essa Grande Depressão ela vai refletir em outros países. E nós vamos perceber que essa crise de 1929 ela está intimamente ligada ao fortalecimento dos regimes totalitários que surgiram antes da Segunda Guerra Mundial. Então, dessa forma, nós vamos adentrar o nosso capítulo, o período entre guerras, e nós vamos perceber como é que estava a situação da Europa pós-guerra, pós a Primeira Guerra Mundial. Então, o que a gente vai verificar? Nós vamos verificar que a Europa ela estava enfrentando grandes dificuldades. E essas dificuldades estavam relacionadas principalmente à tentativa de se reconstruir. Ela estava abalada economicamente e era necessário pedir dinheiro emprestado para poder fazer essa reconstrução. Então, a gente verifica que a Europa ela enfrentava ainda os horrores da guerra. Os horrores da guerra, eles acabaram criando um clima de desilusão e desesperança em grande parte da população europeia. Então, era necessário mudar essa situação. Mas esse clima de desesperança e desilusão, ele vai ocorrer também pelo fato da reconstrução da Europa acabar resultando no endividamento europeu. Nessa situação, os Estados Unidos eles vão emergir da guerra como a maior potência econômica e militar do planeta. Os Estados Unidos eles vão aumentar a sua capacidade industrial, grande parte dos produtos exportados para a Europa vão ser de sua responsabilidade, ou seja, a capacidade industrial americana ela vai contribuir para que seus produtos fossem exportados para a Europa. Dessa forma, essas dificuldades elas estão relacionadas justamente ao fato da Europa estar totalmente destruída. Por quê? Porque nós tivemos uma guerra onde um dos pontos era destruir o espaço
do outro inimigo. Então, tanto os países da Entente como da Tríplice Aliança, eles bombardeavam as cidades uma das outras. Então, quando a guerra acaba, existe essa necessidade de reconstrução da Europa. E essa reconstrução ela vai culminar no endividamento europeu e com isso ela vai fazer com que a Europa viva um clima de desilusão e desesperança. Como eu coloquei, nesse período entre guerra, os Estados Unidos eles surgem como uma nova potência mundial. Os Estados Unidos eles atravessam a época de grande prosperidade. Prosperidade econômica essa advinda principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. O fortalecimento da indústria produtora de carvão, de ferro, de aço, de petróleo, da indústria química, elétrica e automobilística vai fazer com que os Estados Unidos ele alcance esse desenvolvimento industrial e acabe principalmente ele acabe principalmente superando com isso os países europeus. Esse desenvolvimento resultava da dependência dos países europeus arruinados pela guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos eles emprestavam dinheiro para os países europeus se reconstruírem. Então, esse fortalecimento da indústria, esse desenvolvimento da indústria americana e essa prosperidade advinda pós Primeira Guerra, ele acaba fazendo com que os Estados Unidos saia da guerra como o grande vencedor. O grande vencedor, porque ele emerge como uma das maiores potências mundiais, tanto no campo militar, como no campo econômico, como no campo industrial. Com isso, os Estados Unidos ele vai verificar uma melhoria da qualidade de vida da sua população. E essa melhoria da qualidade de vida, ela vai resultar no aumento do consumismo, entre vários outros fatores. Daí nós vamos enfocar um pouquinho sobre as linhas de montagem, que vão ser um dos fatores que vão contribuir para o desenvolvimento dos Estados Unidos, que vai ser justamente o aperfeiçoamento de máquinas e equipamento e a introdução das linhas de montagem nas fábricas estadunidenses. E essas linhas de montagem, elas vão acelerar esse desenvolvimento industrial. Nós temos a primeira linha de montagem, que foi criada por Henry Ford, de 1863 a 1947, em sua fábrica de automóveis. Esse sistema de trabalho, ele era chamado de Fordismo. Cada trabalhador exercia uma tarefa específica com auxílio de máquinas. Henry Ford, com isso, ele diminui a jornada de 9 para 8 horas e aumenta também os salários dos trabalhadores. Dessa forma, surge lá nos Estados Unidos um modo de vida americano. E esse modo de vida americano, ele vai ser influenciado por um novo estilo de vida americano, que vai se tornar o modo predominante de vida das classes médias e altas dos Estados Unidos. Nós vamos verificar as transformações da sociedade e vai aumentar o clima de otimismo, principalmente entre a média e as altas classes sociais dos Estados Unidos. Então, vão surgir novas maneiras de pensar, de agir, de vestir, de se expressar, que vão ser difundidas em todo o país. Essa nova forma de pensar, de agir, de se vestir, de se expressar, ela vai representar esse novo estilo de vida norte-americano. E esse novo estilo de vida
norte-americano, ele se reflete nesse American Way of Life, modo de vida americano. E esse modo de vida americano, ele vai se refletir principalmente no consumismo que vai ser evidenciado por meio das propagandas, quando se compra produtos, uma geladeira, um eletrodoméstico, que coloca que a sociedade americana está feliz por possuir, está vivendo esse novo modo de vida, ter condições de comprar eletrodomésticos como geladeira, televisão, entre tantos outros. Daí, nesse modo de vida americano, vai ser bastante preponderante a propaganda e o consumismo. A propaganda ela vai estimular o consumismo. Vai surgir com isso uma série de novos produtos que vão invadir os lares estadunidenses. Automóveis, eletrodomésticos, eles vão facilitar o dia a dia das pessoas e vão conferir status a quem as possuía. Ou seja, aquela pessoa que possuía uma geladeira, um automóvel, uma televisão, ela era vista de uma forma diferente dentro da sociedade americana. Então, aí, a ideologia do consumismo, ele se consolidou e tornou uma das principais características do American Way of Life. Ou seja, essa propaganda que estimula o consumo vai ser uma das marcas desse modo de vida americano. Modo de vida americano que vai se refletir. Aqui nós temos propagandas que enfocam justamente esse modo de vida americano, que tenta transparecer nas propagandas a felicidade dos americanos com esse novo modo de vida. Essa propaganda se reflete tanto em produtos, como também na própria luta que ele já iniciava, travando contra ora, os russos já tinha aquela propaganda, já tinha aquele embate entre capitalismo e socialismo, aquela necessidade de fazer com que o capitalismo seja o maior sistema e que o socialismo não ganhe visibilidade. Dentro desse aspecto, nós temos, por meio dessa propaganda, por meio desse consumismo, nós vamos ter essa cultura de massa e os mass media. Na década de 1920, as produções culturais elas passaram a ser consumidas, vendidas ao grande público. A cultura de massa, que vai ser uma produção voltada à satisfação do grande público. O objetivo dos produtos da cultura de massa é que ele tinha o objetivo de informar e proporcionar momentos de lazer e entretenimento à população em geral. A cultura de massa ela era difundida em jornais, revistas, rádio, cinema, e era conhecida como mass media, meios de comunicação de massa. E essa cultura de massa ela vai acabar alterando o comportamento. Por esse motivo, nós temos esse tópico aqui, mudanças no comportamento, mudanças nos padrões de beleza e comportamento. Homens e mulheres buscavam ter mais e maior liberdade na década de 1920 e passaram a causar espanto às pessoas mais conservadoras. Começaram a se preocupar com a boa forma física, que vai começar a praticar esportes mais comum entre jovens, e essa prática de esporte vai ocorrer tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Vai surgir devido a isso, os loucos anos 20, de 1919 a 1929, que vai ser marcado principalmente pela euforia e pela prosperidade econômica pós-guerra e pelas transformações sociais da cultura dos Estados Unidos.
Durante essas mudanças de comportamento, nós também iremos ter a emancipação feminina e o movimento feminista. A mulher, ela procura aumentar seu espaço, ela entra também no mercado de trabalho no pós Primeira Guerra Mundial e ela quer ganhar maior visibilidade. E por esse motivo, nesses anos 20, ele marca a emergência desse movimento feminista que visa aumentar o espaço feminino na sociedade. Então, atividades consideradas masculinas passam a ser executadas também por mulheres, devido a essa emancipação feminina e também devido à importância desse movimento feminista que vai aumentar o espaço da mulher na sociedade. Os Estados Unidos, ele também vai viver um período de intolerância no pós-guerra. Nas décadas de 1920, também vai ganhar força o movimento nacionalista. E esse movimento nacionalista, ele vai ser caracterizado pela grande intolerância a tudo que não fosse genuinamente americano. Então, esse movimento, ele tinha um caráter reacionário e um forte preconceito em relação aos negros, aos judeus, aos católicos e imigrantes. Esses grupos passaram a sofrer preconceitos, passaram a ser vistos como anti-americanos. Então, os WASP faz referência aos estadunidenses, que dão grande valor à sua cor branca, origem anglo-saxões e o cristianismo protestante. Então, para você ser um americano genuíno, era necessário você valorizar esses aspectos aqui. Cor branca, origem anglo-saxônica, pertencer ao cristianismo protestante. Então, isso era ser genuinamente americano. Dessa forma, o que vai acontecer? Vai existir esses movimentos de intolerância, e dentre esses movimentos de intolerância, nós teremos o racismo da Ku Klux Klan, que vai ser uma manifestação mais destrutiva da intolerância dos Estados Unidos, ou seja, uma manifestação destrutiva da intolerância americana. Importante colocar aqui que ainda hoje é presente naquela cultura, é uma organização racista formada por nacionalistas extremados e fanáticos religiosos. Em nome de supostos valores genuinamente americanos e a manutenção da pureza do WASP, essa organização ela passou a perseguir negros, judeus e imigrantes. Não só a perseguir, como também a matar, a torturar, a praticar preconceito e discriminação contra esses grupos. Age pressionando e corrompendo autoridades para aprovar leis que restringam os direitos dos grupos considerados anti-americanos. Então, esse movimento da Ku Klux Klan, ele é bastante nítido por meio dessas imagens, que eles procuram valorizar aqueles valores americanos, de branco, de origem anglo-saxônica, de certa forma, de cultura protestante, e eles repudiam todos aqueles que não fazem parte a esses grupos. Aqui nós mostramos a reunião desses grupos da Ku Klux Klan, e é importante colocar que os seus adeptos eles estão inseridos em vários aspectos da sociedade americana. Daí, dentro lá dos Estados Unidos, ele vai surgir também um período de proibição de bebidas alcoólicas. Aprovação da emenda
18ª emenda à Constituição estadunidense, em 1920, conhecida como Lei Seca. Ela vai proibir a fabricação, o transporte e o consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. E vai resultar de uma intensa campanha de setores tradicionais. O número de estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas clandestinas ele vai aumentar bastante. A proibição ela vai gerar um atrativo para os negócios dos gangsters, que vão ser criminosos, que vão enriquecer com a produção e a venda clandestina de bebidas, e o crescimento da criminalidade e também dos protestos contra a lei seca. Então, gente, nesse primeiro ponto, nós começamos a falar do período entre guerras. No próximo vídeo, nós iremos trabalhar a Grande Depressão e os movimentos totalitários.